O vento uivava pelos campos, um assobio frio que cortava o rosto curtido de Joaquim Pereira enquanto ele caminhava pela sua quinta. O sol já começava a descer, tingindo o céu com tons de laranja que contrastavam dramaticamente com o verde úmido da paisagem de inverno do norte. Os seus olhos experientes avaliavam os estragos deixados pela última tempestade, calculando mentalmente quanto custaria ao seu já apertado orçamento. Foi então que ouviu um som tão deslocado naquela vasta paisagem que, a princípio, pensou estar a imaginar coisas. Um soluço, delicado, quase imperceptível, mas inconfundivelmente humano. Joaquim parou, o coração a bater com força, enquanto se esforçava por escutar. O vento continuava o seu uivo incessante, mas entre as suas rajadas, lá estava novamente o choro abafado de uma criança. "Está aí alguém?" A sua voz rouca cortou o ar frio. O choro parou por um momento, seguido por um soluço mais alto. Seguindo o som, Joaquim atravessou um pequeno campo até chegar a uma área onde a lama e as folhas se tinham acumulado contra um velho muro de pedra. Ali, parcialmente escondida pela vegetação rasteira, estava uma menina. Não poderia ter mais de 5 anos, vestindo um casaco demasiado fino para um tempo tão impiedoso. O seu cabelo loiro estava salpicado de chuva, as suas pequenas mãos vermelhas de frio. "Meu Deus!" murmurou Joaquim, aproximando-se com cautela para não a assustar mais do que ela já estava. A menina levantou os seus grandes e assustados olhos azuis na sua direção, o rosto vermelho do frio e das lágrimas. "Olá, pequenina", disse ele, agachando-se ao seu nível. "Estás magoada?" A menina apenas olhou para ele, a tremer violentamente. Sem hesitar, Joaquim tirou o seu próprio casaco, envolvendo-a no tecido áspero, mas quente. Ao fazê-lo, a sua mente derivou involuntariamente 15 anos para trás, quando ainda tinha a sua própria família. O riso de Clara ecoava pela casa, enquanto ela perseguia o pequeno Manuel pelo corredor. "Pai, apanha-o!" gritava ela, fingindo não conseguir alcançar o menino de 3 anos que corria com as suas pernas rechonchudas. Joaquim sorriu, juntando-se à brincadeira, até que a tosse começou. Primeiro Clara, depois Manuel. A pneumonia levou a sua família em menos de 1 mês, deixando-o sozinho com uma quinta hipotecada e um coração despedaçado. Abanando a cabeça para afastar as memórias, Joaquim voltou a sua atenção para a menina. "Como te chamas, querida?" Beatriz", sussurrou ela entre dentes a bater. "Beatriz", repetiu Joaquim gentilmente. "Eu sou o Joaquim. Sabes dizer-me como vieste aqui parar?" Beatriz abanou a cabeça, mais lágrimas a congelarem-lhe nas bochechas. "Não sei", soluçou ela. "Quero ir para casa." "Onde é a tua casa?" "Os teus pais devem estar preocupados." Mais uma vez, Beatriz apenas abanou a cabeça, parecendo perdida e confusa. Joaquim olhou em volta, mas havia apenas campos e vinhas a perder de vista. Nenhum carro abandonado, nenhuma pegada para além da sua. Era como se a menina se tivesse simplesmente materializado ali. O sol estava a pôr-se rapidamente agora, e a temperatura continuava a descer. Joaquim sabia que tinha de tomar uma decisão. Deixá-la ali estava fora de questão. Ela congelaria em poucas horas. A vila mais próxima, Vila Nova de Gaia, ficava a 40 minutos de carro, e a sua velha carrinha mal funcionava. A sua casa, por outro lado, ficava apenas a 10 minutos a pé. "Beatriz", disse ele suavemente, "está a ficar muito frio aqui fora. Que tal irmos para a minha casa? Podemos aquecer-te, dar-te algo para comer, e depois vemos como te levar para casa. Que te parece?" Beatriz hesitou, os seus olhos azuis a estudarem o rosto de Joaquim com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. Finalmente, ela acenou ligeiramente com a cabeça. "Posso levar-te ao colo? As tuas perninhas devem estar cansadas com todo este frio." Outro pequeno aceno, e Joaquim levantou-a cuidadosamente.
Ela estava gelada e pesava menos do que deveria, o que lhe apertou o coração. Ajeitando o casaco à volta dela, começou a caminhar de volta para casa, os seus pensamentos a girar com preocupação e perguntas sem resposta. A casa de Joaquim era pequena e antiga, mas bem cuidada, o tipo de lugar que compensa a sua simplicidade com caráter. Uma fina coluna de fumo subia da chaminé, prometendo o calor de que ambos precisavam. À medida que se aproximavam, Joaquim não pôde deixar de notar como Beatriz se endireitou nos seus braços, os olhos arregalados enquanto observava a casa. — É aqui que vives? Perguntou ela, a voz ainda a tremer. — Sim, respondeu Joaquim, subindo os degraus do alpendre. Não é muito, mas é acolhedor. Ao entrarem, o calor da lareira envolveu-os de imediato. Joaquim colocou Beatriz gentilmente na sua poltrona favorita, perto do fogo, e depois foi buscar alguns cobertores. Quando voltou, encontrou-a a olhar em volta com curiosidade, o seu olhar a vaguear pelas paredes de madeira, os móveis gastos, mas limpos, as velhas fotografias em molduras simples. — Aqui tens, disse ele, envolvendo-a em 2 camadas de cobertores. Vou fazer-te um chocolate quente. Gostas de chocolate quente? Pela primeira vez, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Beatriz. Com marshmallows, Joaquim sentiu o seu próprio rosto suavizar. Deixa-me ver se ainda tenho alguns. Na pequena cozinha, Joaquim movia-se mecanicamente, preparando o chocolate quente, enquanto a sua mente trabalhava horas extras. Ele precisava de notificar as autoridades, claro, mas primeiro tinha de se certificar de que Beatriz estava quente e alimentada. Procurando nos armários, encontrou um velho saco de marshmallows, um dos poucos luxos que ocasionalmente se permitia. Voltou para a sala de estar, carregando 2 canecas fumegantes cobertas com pequenos marshmallows brancos. Beatriz pegou na sua com as 2 mãos, soprando cuidadosamente a bebida quente. — Beatriz, começou Joaquim, sentando-se na beira do sofá perto da poltrona. — Consegues dizer-me mais alguma coisa sobre a tua casa ou a tua família? A menina deu um gole no chocolate quente, deixando uma pequena marca castanha acima do lábio superior. Os seus olhos derivaram para a janela, onde a chuva continuava a cair suavemente. — Não me consigo lembrar muito bem, disse ela em voz baixa, agarrando a caneca nas suas pequenas mãos. Joaquim acenou com a cabeça, compreensivo. — Tudo bem. Que tal comermos alguma coisa? Deves estar com fome. Posso fazer uns ovos e torradas, que te parece? O rosto de Beatriz iluminou-se um pouco e ela acenou com a cabeça mais entusiasticamente. Enquanto Joaquim preparava a refeição simples, a sua mente vagueava entre diferentes cenários. Como é que uma criança tão pequena tinha acabado no meio da sua quinta, sem deixar rasto? Por que é que ela não se conseguia lembrar da sua casa ou da sua família? Depois de Beatriz ter comido, devorando os ovos e as torradas como se não visse comida há dias, Joaquim levou-a para o antigo quarto de Manuel. O espaço tinha permanecido praticamente intocado nos últimos 15 anos, servindo mais como um armazém de memórias do que como um quarto de verdade. Rapidamente, ele improvisou uma cama com lençóis limpos e cobertores extra. — Podes dormir aqui esta noite, disse ele, ajudando-a a instalar-se. — Amanhã de manhã vou à vila procurar ajuda para encontrar a tua família. Está bem? Beatriz aninhou-se debaixo dos cobertores, os olhos já pesados de sono. — Obrigada, Joaquim, murmurou ela sonolenta. — Dorme bem, Beatriz, respondeu ele suavemente, fechando a porta. Na sala de estar, Joaquim afundou-se na sua poltrona, esfregando as mãos calejadas no rosto. O dia tinha começado como qualquer outro nos seus últimos 15 anos de solidão, e agora, aqui estava ele, com uma criança perdida a dormir no quarto do seu falecido filho. Pegando no telefone, marcou o número da esquadra da polícia local. Depois de vários toques, uma voz sonolenta atendeu. — Esquadra da GNR de Vila Nova de Gaia. Boa noite.
Chamo-me Joaquim Pereira, da Quinta dos Pereiras, começou ele, mantendo a voz baixa. Encontrei uma menina perdida na minha propriedade hoje. Ela não tem mais de 5 anos. Ouviu-se um som de papéis a serem remexidos do outro lado. Uma menina perdida? Deixe-me ver se temos algum relatório de criança desaparecida. Não, nada nas últimas semanas. Disse que a encontrou hoje? Sim, há algumas horas. Ela estava sozinha no meio do campo, quase congelada. Trouxe-a para dentro para se aquecer. Ela disse alguma coisa sobre como chegou lá? Sobre os pais dela? Não muito. Ela parece confusa, não se consegue lembrar claramente. O agente suspirou. Olhe, Joaquim, fez o correto em tirá-la daquele frio. Vou registrar a ocorrência e amanhã de manhã envio uma patrulha aí. Também vou contactar a Segurança Social. Entretanto, mantenha-a apenas quente e segura. Está bem, respondeu Joaquim, sentindo uma pontada inexplicável no peito ao pensar em entregar Beatriz às autoridades. Fico à espera. Depois de desligar, Joaquim permaneceu sentado por um longo tempo, a observar as chamas na lareira, enquanto estas diminuíam gradualmente. O vento lá fora tinha aumentado, a assobiar pelas frestas da casa velha. Ele levantou-se para adicionar mais lenha, os seus olhos caindo sobre uma das fotografias na parede. Ele, Clara e Manuel a sorrir num piquenique de verão que parecia pertencer a outra vida. 15 anos de solidão não tinham sido gentis com Joaquim Pereira. Perder a sua família tinha deixado um vazio que ele nunca tentou verdadeiramente preencher, preferindo enterrar-se no trabalho árduo da quinta, deixando os dias misturarem-se uns nos outros numa rotina solitária, mas familiar. No entanto, agora, com uma criança perdida ao seu cuidado, algo começava a agitar-se no seu peito, um sentido de propósito que há muito esquecera. Enquanto se preparava para dormir no sofá, perto do quarto onde Beatriz descansava, Joaquim nunca poderia ter imaginado que a sua decisão de salvar uma menina perdida no campo estava prestes a mudar a sua vida de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. Lá fora, a chuva continuava a cair silenciosamente, cobrindo quaisquer pistas que pudessem explicar como Beatriz tinha ali chegado. E à medida que a noite avançava, o mistério da sua aparição estava apenas a começar a desenrolar-se. O tempo tem uma forma peculiar de fluir quando grandes mudanças acontecem nas nossas vidas. Para Joaquim Pereira, as semanas que se seguiram à chegada de Beatriz à sua quinta pareceram simultaneamente um piscar de olhos e uma eternidade. O inverno rigoroso começava a dar lugar à primavera, e com ela, a rotina solitária que definira os seus últimos 15 anos estava a transformar-se em algo inteiramente novo e inesperado. As manhãs na Quinta dos Pereiras começavam agora com o som de pequenos passos leves no chão de madeira do corredor. Beatriz tinha o hábito de acordar com os primeiros raios de sol, algo que ainda surpreendia Joaquim, que assumia que as crianças preferiam dormir até tarde. Ela escolhia sempre o mesmo local para o esperar. O banco junto à janela da cozinha, as suas perninhas a balançar no ar enquanto observava o mundo a acordar lá fora. Naquela manhã particular de final de inverno, Beatriz estava especialmente animada. A neve que cobria os campos começava a derreter, revelando manchas escuras de terra por baixo. Joaquim, olha, as flores estão a começar a aparecer! Exclamou ela, apontando para os pequenos rebentos verdes que brotavam perto da janela. Joaquim juntou-se a ela, notando os primeiros sinais da primavera. São açafrões da primavera, explicou ele. São sempre os primeiros a aparecer, mesmo antes de a neve desaparecer completamente. Beatriz absorveu esta informação com a seriedade que aplicava a tudo o que Joaquim lhe ensinava sobre a quinta. Era um dos seus traços mais intrigantes, a sua forma de alternar entre a alegria espontânea típica da sua idade e momentos de uma maturidade quase desconcertante. O pequeno almoço tinha se tornado um ritual elaborado que Joaquim nunca pensou que iria desfrutar tanto.
Ele, que durante anos se contentara com café preto e torradas, dava por si a planear menus variados, determinado a dar a Beatriz refeições divertidas e nutritivas. Hoje temos panquecas especiais, anunciou ele, despejando habilmente a massa na frigideira para formar o que deveria ser um coelho. Beatriz debruçou-se sobre o balcão a observar atentamente. Parece mais um urso, comentou ela diplomaticamente, o seu tom surpreendentemente refinado para uma criança da sua idade. Joaquim riu-se. Sim, acho que preciso de mais prática. Queres tentar fazer a próxima? Os olhos dela brilharam com a sugestão. Joaquim trouxe um banco para que ela pudesse alcançar o fogão com segurança e, juntos, criaram uma série de panquecas em formas cada vez mais criativas. Beatriz mostrou um talento natural para a coisa, as suas pequenas mãos a moverem a concha com uma precisão surpreendente. Onde aprendeste a cozinhar tão bem? Perguntou Joaquim, observando-a a dar os retoques finais numa panqueca perfeitamente redonda. Beatriz franziu o sobrolho, exibindo aquela expressão confusa familiar. Eu não sei. Acho que alguém me ensinou antes. Era sempre assim. Quando o passado surgia, era como se as memórias de Beatriz estivessem envoltas num nevoeiro espesso, com apenas fragmentos ocasionais a virem à superfície. Joaquim aprendera a não a pressionar, mudando suavemente de assunto quando sentia o seu desconforto. As semanas tinham estabelecido uma rotina confortável entre eles. Depois do pequeno almoço, Beatriz acompanhava Joaquim nas suas tarefas na quinta, fazendo perguntas intermináveis sobre tudo o que via. O seu interesse genuíno nas atividades diárias era comovente, mesmo quando as suas perguntas insinuavam uma vida bastante diferente da que levava agora. Por que é que limpas o celeiro sozinho? Perguntou ela uma manhã, observando Joaquim a trabalhar. Na outra casa, havia sempre muitas pessoas a fazer as coisas. Joaquim parou, apoiando-se na sua pá. Bem, aqui somos só nós os dois, e às vezes é bom fazermos as coisas com as nossas próprias mãos. Beatriz considerou isto por um momento, depois pegou numa pequena pá de jardim que Maria lhe trouxera. Posso ajudar também? O coração de Joaquim aqueceu com o gesto. Claro que podes, pequenina. Foi durante uma dessas manhãs de trabalho conjunto que Maria Santos apareceu na quinta. A sua vizinha, uma mulher de cabelos prateados e olhos gentis, tinha o hábito de verificar como Joaquim estava ocasionalmente, desde a morte da sua família. O seu Renault azul percorreu o caminho de terra até a casa, levantando uma pequena nuvem de poeira pelo caminho. Ouvi dizer na vila que tinhas uma visita, disse Maria, o seu olhar encontrando rapidamente Beatriz, que brincava com algumas galinhas no quintal. Beatriz olhou para a voz desconhecida e, para a surpresa de ambos os adultos, levantou-se graciosamente, limpou o seu vestido simples, com gestos delicados, e fez uma pequena vênia. Bom dia, senhora, disse ela, a sua voz clara e educada. Sou a Beatriz. Maria lançou a Joaquim um olhar significativo antes de se baixar ao nível de Beatriz. Olá, querida, eu sou a Maria, moro na propriedade vizinha. Esse encontro marcou uma mudança significativa na rotina da quinta. Maria, uma professora primária reformada, começou a visitar regularmente, trazendo livros, jogos e material de arte para Beatriz. A sua presença permitia a Joaquim concentrar-se em tarefas que exigiam a sua total atenção, enquanto Beatriz tinha companhia e atividades apropriadas para a sua idade. Foi através dos desenhos de Beatriz que mais pistas sobre o seu passado começaram a surgir. Numa tarde em particular, enquanto Maria supervisionava uma pequena sessão de arte na mesa da cozinha, Beatriz produziu um desenho intrigante. Era uma casa, ou mais precisamente, um palácio, com detalhes surpreendentemente específicos para uma criança de 5 anos. O papel mostrava um edifício imponente com janelas altas em arco, uma grande escadaria que levava à entrada principal e um jardim elaborado com um chafariz ornamental.
As figuras humanas no desenho usavam roupas elegantes, e Beatriz tinha até incluído pequenos detalhes como lustres nas janelas e carros de luxo na entrada. "Que lugar bonito, Beatriz", disse Maria gentilmente. Beatriz continuou a colorir, a língua de fora em concentração. "É onde fazem festas", disse ela distraidamente, com música de piano e pessoas a dançar. "As senhoras usam vestidos que brilham quando rodam." Joaquim e Maria trocaram olhares. A descrição era demasiado detalhada para ser mera fantasia infantil. "Já foste a uma festa assim?" perguntou Joaquim, testando as águas. Beatriz parou por um momento, o rosto assumindo aquele olhar distante que surgia quando tentava recordar memórias. "Acho que sim. Havia música bonita e as luzes eram todas douradas." Nos dias que se seguiram, mais sinais do misterioso passado de Beatriz se acumularam. Maria trouxera alguns vestidos velhos para Beatriz usar como fantasias, e a menina não só sabia exatamente como cada peça devia ser usada, mas também demonstrou um conhecimento surpreendente sobre tecidos e estilos. "Este é de algodão", disse ela, passando os dedos por um vestido azul. "É bom para os dias quentes, mas não é adequado para ocasiões formais." "Como sabes tanto sobre roupas?" perguntou Maria, fascinada. Beatriz encolheu os ombros, aquele gesto característico que fazia quando não conseguia explicar como sabia algo. "Simplesmente sei." Uma viagem necessária à vila revelou ainda mais sobre o passado enigmático de Beatriz. Vila Nova de Gaia era uma pequena vila com apenas uma rua principal que albergava todos os negócios locais. Para Joaquim, que só ia lá quando absolutamente necessário, era mais do que suficiente. Mas Beatriz exibiu uma familiaridade surpreendente com ambientes mais sofisticados. No supermercado local, enquanto Joaquim pegava nos seus produtos básicos habituais, Beatriz navegava pelos corredores com um porte impressionante, os seus olhos a percorrerem as prateleiras com um interesse educado. "Podíamos levar uns chocolates belgas?" perguntou ela, parando em frente a uma pequena secção de produtos importados, "e talvez um pouco de chá de jasmim?" Joaquim e Maria trocaram olhares espantados. Não eram apenas os itens que Beatriz escolhia, mas a forma como se comportava. Costas direitas, queixo ligeiramente levantado, mãos delicadamente juntas à sua frente. Por um momento, foi como se uma pequena senhora da alta sociedade tivesse substituído a menina da quinta. Foi na fila para pagar que o momento mais revelador ocorreu. Beatriz estava a folhear distraidamente uma revista quando algo capturou completamente a sua atenção. Era um artigo sobre uma gala de caridade no Palácio Henderson, uma propriedade histórica do outro lado do estado. A foto mostrava um salão de baile sumptuoso, com lustres de cristal e convidados em trajes de gala. A reação de Beatriz foi imediata e profunda. As suas pequenas mãos começaram a tremer ligeiramente enquanto os seus dedos traçavam os contornos do salão de baile na fotografia. Os seus olhos azuis arregalaram-se, fixos em algum ponto específico da imagem. "Beatriz?" perguntou Joaquim gentilmente. "Reconheces aquele lugar?" "Parece a casa das festas", murmurou ela, distante. "Os lustres são parecidos, e as escadas também. Mas não é a mesma." "O que queres dizer com não é a mesma?" perguntou Maria suavemente. Beatriz continuou a estudar a foto, um franzido de concentração a formar-se na sua testa. "A outra casa é maior. E tem um jardim especial, onde as flores parecem brilhar quando está escuro." Ela tocou na página novamente, antes de olhar para Joaquim. "Mas esta não é a casa da fotografia." Mais tarde, depois de Beatriz ter ido para a cama, Joaquim e Maria conversaram em voz baixa no alpendre. A noite estava clara e as estrelas brilhavam intensamente sobre os campos da quinta. "Não pode ser coincidência", disse Maria, pensativa. "A forma como ela se comporta, as coisas que ela sabe. A Beatriz vem claramente de um meio muito diferente."
Joaquim acenou com a cabeça, parecendo preocupado. Viste como ela se comportou na loja? Como uma princesinha. E aquele desenho do palácio, com detalhes demasiado específicos para serem inventados. Maria acrescentou: Joaquim, esta menina deve vir de uma família muito influente. É isso que me preocupa, admitiu ele, passando a mão pelo rosto cansado. Se a família dela é realmente poderosa, o que acontece quando a encontrarem? Como vão reagir ao saber que uma criança da sua posição social passou semanas numa quinta simples? Tu salvaste a Joaquim, disse Maria firmemente. Encontraste uma criança quase congelada no campo e acolheste-a. Ninguém te pode culpar por isso. Não é assim tão simples, argumentou Joaquim. Pessoas ricas e poderosas, elas podem torcer as coisas, fazê-las parecer diferentes do que realmente são. E se pensarem que tive algo a ver com o desaparecimento dela? Maria colocou uma mão reconfortante no seu braço. Tu fizeste tudo corretamente. Notificaste as autoridades imediatamente. Cuidaste dela como se fosse tua própria filha. A sua voz falhou na última palavra, ambos cientes do seu peso. Joaquim não era pai há 15 anos, desde que perdera Manuel. Agora, no espaço de algumas semanas, tornara-se uma figura paterna para uma criança misteriosa que vinha claramente de um mundo tão diferente do seu. O som de passos leves no corredor interrompeu os seus pensamentos. Beatriz apareceu na porta do alpendre, agarrando o seu coelho de peluche com força contra o peito. — Não consegues dormir, pequenina? Perguntou Joaquim suavemente. Beatriz abanou a cabeça, os seus caracóis dourados a balançarem com o movimento. — Posso sentar-me um pouco convosco? Joaquim abriu os braços e Beatriz correu imediatamente para o seu colo, aninhando-se contra o seu peito como já fizera tantas e tantas vezes nas últimas semanas. Nesses momentos, Joaquim sentia mais fortemente do que nunca o vínculo que se formara entre eles, um vínculo que transcendia origens sociais e circunstâncias misteriosas. Maria observava com um sorriso gentil, notando como Beatriz se encaixava perfeitamente nos braços de Joaquim, como se fosse exatamente ali que ela deveria estar. Mas os seus olhos experientes também captavam os pequenos detalhes que tornavam Beatriz tão única. A postura naturalmente graciosa, mesmo quando relaxada. O vocabulário sofisticado que ocasionalmente escapava no seu discurso. A elegância inata nos seus movimentos mais simples. — Olha, uma estrela cadente! Exclamou Beatriz de repente, apontando para o céu. — Pede um desejo, sugeriu Maria. Beatriz fechou os olhos com força por um momento, depois abriu-os novamente, um pequeno sorriso nos lábios. — Já está. — Queres contar-nos o que desejaste? Perguntou Joaquim. — Não se pode, respondeu ela seriamente. Se contares, não se realiza. É como a etiqueta do chá. Há regras que se tem de seguir. Mais uma vez, Joaquim e Maria trocaram olhares significativos. — Etiqueta do chá? Perguntou Maria suavemente. Mas Beatriz já estava a olhar para as estrelas, aparentemente inconsciente da importância da sua declaração casual. Joaquim segurou-a um pouco mais apertado, sentindo o peso agridoce do momento. Cada dia trazia novas revelações sobre o passado de Beatriz, e com elas a certeza crescente de que o tempo deles juntos poderia ser mais limitado do que ele desejava. O vento sussurrava pelos campos de trigo jovem, trazendo o doce aroma da primavera que se aproximava. Beatriz começou a cantarolar suavemente, uma melodia complexa que soava a música clássica, do tipo que certamente não se ouviria com frequência numa quinta. Em algum lugar lá fora, uma família devia estar à sua procura, uma família provavelmente com mais recursos e influência do que Joaquim poderia imaginar. E quanto mais ele se apegava à menina, que trouxera luz de volta à sua vida solitária, mais ele temia o momento inevitável em que teria de a deixar ir. — Acho que está na hora de alguém voltar para a cama, disse Maria gentilmente, notando que Beatriz começava a adormecer no colo de Joaquim.
Só mais um bocadinho, murmurou Beatriz sonolenta, aninhando-se mais perto do peito de Joaquim. Vamos, pequenina, disse Joaquim, levantando-se cuidadosamente com ela nos braços. Amanhã temos de nos levantar cedo para dar de comer às galinhas. Lembras-te? A dona Beatriz não vai gostar se nos atrasarmos. Beatriz concordou, referindo-se à galinha que ela tinha batizado com uma formalidade surpreendente. Maria observou enquanto Joaquim levava Beatriz para dentro, notando como ele tinha retomado naturalmente o papel de pai, algo que ela nunca esperara ver depois da tragédia que destruiu a sua família anos antes. Era uma transformação notável, mas também preocupante, dadas as circunstâncias misteriosas que rodeavam Beatriz. Depois de deitar Beatriz e certificar-se de que ela estava confortavelmente a dormir, Joaquim voltou ao alpendre. Maria ainda estava lá, a sua expressão pensativa enquanto contemplava as estrelas. Sabes que não pode durar para sempre, disse ela gentilmente. Joaquim encostou-se ao corrimão do alpendre, os olhos fixos nos campos escuros. Eu sei, respondeu ele em voz baixa, mas não consigo evitar desejar que pudesse. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo chilrear distante de um grilo solitário. No seu quarto, Beatriz dormia pacificamente, o seu coelho de peluche agarrado ao peito. Nos seus sonhos, imagens de duas vidas muito diferentes colidiam. Grandes salões de baile com lustres de cristal e celeiros acolhedores com cheiro a feno fresco, vestidos de festa brilhantes e aventais simples com bolsos cheios de milho para as galinhas. Um palácio misterioso com jardins iluminados e uma quinta modesta que se estendia a perder de vista. E no centro destas memórias contrastantes estava agora a figura constante e tranquilizadora de Joaquim, o agricultor de coração gentil, que, sem saber, se tornara exatamente o protetor de que ela precisava, mesmo que o tempo deles juntos fosse tão incerto como o nevoeiro que começava a formar-se sobre os campos adormecidos. O Palácio dos Alvares erguia-se imponente contra o céu noturno, as suas janelas iluminadas como olhos vigilantes a perscrutar os jardins cobertos de neve. Dentro das suas paredes de pedra, a agitação nunca cessava, nem mesmo a meio da noite. Guardas de segurança patrulhavam os terrenos com lanternas, os seus feixes a dançarem pela propriedade como pirilampos inquietos. No escritório principal, Ricardo Alvares debruçava-se sobre a sua secretária de mogno, a estudar mapas e relatórios espalhados pela sua superfície polida. Aos 55 anos, possuía um ar natural de autoridade, embora nas últimas semanas a sua postura se tivesse curvado sob o peso da preocupação. Os seus olhos, normalmente aguçados o suficiente para captar o tipo de detalhes que o tornaram um dos empresários mais bem-sucedidos do país, carregavam agora sombras profundas. Nada, murmurou ele, empurrando outro relatório para o lado. Absolutamente nada. No sofá, junto à lareira, Isabel Alvares levantou o olhar do seu tablet, que exibia as últimas notícias sobre a sua filha desaparecida. Tal como o marido, ela mostrava sinais claros de exaustão. O seu rosto, naturalmente elegante, estava pálido, e o coque habitualmente impecável fora substituído por um simples rabo de cavalo. Malcolm Richards, o investigador privado mais renomado da costa leste, pigarreou suavemente. Senhor Álvares, expandimos a busca para todas as principais cidades num raio de 300 milhas. Temos equipas em todos os aeroportos, estações de autocarros e portos. E mesmo assim, nenhuma pista, disse Ricardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Como é que uma criança simplesmente desaparece, sem deixar rasto? O desaparecimento em si era desconcertante na sua simplicidade. Numa tarde aparentemente normal, Beatriz estava a brincar na sala de sol do palácio, sob a supervisão da sua ama, Lourdes. Em questão de minutos, o tempo que Lourdes levou para atender uma chamada urgente da sua própria filha, Beatriz desapareceu.
As câmaras de segurança, que cobriam quase todos os centímetros da propriedade, tinham falhado inexplicavelmente durante os 15 minutos cruciais anteriores ao desaparecimento de Beatriz. As buscas imediatas nos extensos terrenos do palácio não revelaram nada. Era como se Beatriz se tivesse evaporado. Dobre a recompensa, ordenou Ricardo. De 2 para 4 milhões. Ricardo, interveio Isabel, a sua voz a tremer. Já tentamos isso. Só atrai mais. Eu sei, interrompeu ele suavemente, mas não posso deixar de tentar tudo o que está ao nosso alcance. A imprensa, claro, estava a ter um dia de campo com a história. Herdeira Álvares desaparecida. Mistério no palácio era apenas uma das manchetes mais suaves. Repórteres acampavam do lado de fora dos portões da propriedade dia e noite, as câmaras sempre prontas para captar qualquer movimento ou sinal de um desenvolvimento. Uma batida suave na porta interrompeu-os. Teresa Mendonça, a irmã mais nova de Isabel, entrou carregando uma bandeja de chá. Como sempre, estava impecavelmente vestida num conjunto Chanel, o seu cabelo escuro, tão diferente dos caracóis dourados da irmã, perfeitamente penteado. Pensei que talvez precisassem de algo para beber, disse ela, colocando a bandeja numa mesa lateral. Isabel, querida, mal tocaste no teu jantar. Isabel aceitou a chávena da irmã com um pequeno aceno de gratidão. Teresa chegara ao palácio 2 semanas após o desaparecimento de Beatriz, cancelando uma importante exposição de arte em Paris para estar com a família. Alguma novidade? Perguntou Teresa, servindo uma chávena a Ricardo. Nenhuma, respondeu ele amargamente. É como procurar uma agulha num palheiro. Teresa disse, acomodando-se elegantemente numa poltrona. Já consideraram expandir a busca para a costa oeste? A Beatriz sempre foi fascinada pelo oceano. Há tantos resorts exclusivos na Califórnia. Ricardo e Isabel trocaram olhares. Era verdade. Beatriz tinha mostrado interesse pelo mar, embora raramente viajassem para a costa oeste. Malcolm? Questionou Ricardo. O investigador anotou algumas notas no seu tablet. Posso enviar algumas equipas para verificar os principais resorts e áreas turísticas na Califórnia, embora com a exposição mediática que este caso teve, alguém a teria reconhecido. Isabel terminou, a sua voz a quebrar. Teresa levantou-se graciosamente e caminhou até a janela. Lá fora, os jardins meticulosamente paisagísticos jaziam sob um manto de neve. As fontes ornamentais congeladas em esculturas de gelo naturais. O banco de mármore perto das roseiras, o local favorito de Beatriz para observar pirilampos nas noites de verão, parecia solitário e abandonado. Ela é uma Álvares, disse Teresa, a sua voz carregando um estranho subentendido. Demasiado esperta para a sua idade, não é, Isabel? Tão parecida contigo nessa idade. Isabel estremeceu ligeiramente com a observação da irmã. Havia algo de estranho no tom de Teresa, como uma melodia familiar tocada na tonalidade errada. Teresa, disse ela suavemente, estás bem? Pareces... Claro que estou bem, respondeu Teresa, demasiado depressa. Estou apenas preocupada com a minha querida sobrinha. E contigo, naturalmente. Eu preocupo-me sempre contigo, irmãzinha. Malcolm observou a troca com interesse profissional, fazendo anotações agora focadas em algo bastante diferente das pistas habituais. A noite avançou e, com ela, cresceu um sentimento de impotência. Isabel retirou-se para olhar pela janela do seu quarto, os olhos a perscrutarem os jardins iluminados onde outrora passara tantas horas a brincar com Beatriz. Ela deve estar tão assustada, sussurrou Isabel, a voz a tremer. O meu bebê. Ela nunca passou uma única noite longe de casa. Ricardo juntou-se a ela na janela, envolvendo-a com um braço protetor. Teresa observava-os com uma expressão complexa, algures entre a preocupação e outra coisa, uma emoção indefinível que passou rapidamente pelo seu rosto antes de ser substituída pela sua habitual máscara de simpatia. Vou ver se o pessoal precisa de alguma coisa, disse Teresa, levantando-se.
Talvez ligar para alguns contactos em Paris, ver se consigo mobilizar mais recursos para a busca. Depois de Teresa sair, um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Malcolm continuou a fazer anotações no seu tablet, organizando os próximos passos de uma investigação que até agora não produzira resultados concretos. Lá fora, a neve começou a cair novamente, envolvendo os jardins do Palácio dos Alvares num novo manto branco. No seu quarto, Isabel acabaria por sucumbir à exaustão, dormindo um sono inquieto, assombrado por sonhos da sua pequena Beatriz, perdida em algum lugar distante. Noutro lugar do palácio, Teresa Mendonça caminhava pelos corredores silenciosos, os seus saltos altos a ecoarem no mármore como um metrônomo a contar os segundos até que todos os segredos fossem trazidos à luz. A primavera tinha chegado à Quinta dos Pereiras, transformando os campos outrora cobertos de neve num tapete de relva verde e flores silvestres. Com a mudança de estação, vieram novas rotinas e um aprofundamento do vínculo entre Joaquim e a pequena Beatriz. A noite, no entanto, continuava a ser um desafio. Numa noite particularmente difícil, Joaquim acordou com o som agora familiar de Beatriz a chamá-lo. Levantou-se do sofá, onde dormia desde a sua chegada, e correu para o quarto dela. Beatriz estava sentada na cama, os seus olhos azuis arregalados de medo no escuro, agarrando o seu coelho de peluche com força. Joaquim não precisou de acender a luz para saber que lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. — Olá, pequenina, disse ele suavemente, sentando-se na beira da cama. — Outro pesadelo? Beatriz acenou com a cabeça, atirando-se para os seus braços. Joaquim segurou-a perto, sentindo o seu pequeno coração a bater contra o seu peito. — Queres contar-me sobre o sonho? Perguntou ele gentilmente, acariciando o seu cabelo dourado. Estava escuro, murmurou ela contra a sua camisa. E frio. Eu estava perdida e não conseguia encontrar o caminho de volta. Joaquim abraçou-a com mais força. Não estás perdida agora. Estás segura aqui comigo. Era uma cena que se repetia com frequência nas últimas semanas. Os pesadelos de Beatriz, embora frequentes, raramente continham detalhes específicos, sempre sentimentos de medo, frio e desorientação. A madrugada estava a romper quando Maria chegou à quinta na manhã seguinte. Encontrou Joaquim na cozinha a preparar o pequeno almoço, enquanto Beatriz ainda dormia. — Outra noite difícil? Perguntou ela, notando as olheiras de Joaquim. Joaquim acenou com a cabeça, servindo café para ambos. O mesmo pesadelo de sempre. Ela fica tão assustada, Maria. Na pequena sala de estar ao lado da cozinha, a televisão estava ligada nas notícias da manhã, o seu volume um mero murmúrio no fundo. No ecrã, um repórter sério discutia o caso que tinha capturado a atenção da nação: o desaparecimento misterioso da herdeira Álvares. Fotos de uma menina de 5 anos com cabelo loiro e olhos azuis preenchiam o ecrã, mostrando-a em eventos sociais com vestidos elegantes e poses formais. A busca pela pequena Beatriz Álvares continua. A recompensa foi aumentada para 4 milhões de euros por qualquer informação que leve a... Mas Joaquim e Maria, absortos na sua conversa na cozinha, não prestaram atenção à televisão. Em vez disso, discutiam formas de ajudar Beatriz a sentir-se mais segura. — Tenho estado a pensar, disse Maria. Talvez devêssemos criar uma rotina mais estruturada para ela, algo que a âncore. Juntos, elaboraram um plano. As manhãs seriam dedicadas às tarefas da quinta, com Beatriz a ajudar Joaquim de formas apropriadas para a sua idade. As tardes seriam para atividades mais calmas, desenhar, ler, jogos. As noites teriam um ritual especial para dormir. Beatriz adorou a ideia, especialmente a de ajudar Joaquim com as tarefas da quinta. Algo na previsibilidade do trabalho agrícola parecia acalmá-la, dar-lhe um sentido de propósito e pertença. — Olha, Beatriz, explicou Joaquim, enquanto plantavam sementes de girassol em pequenos vasos. Cada semente
tem todo o potencial para se tornar uma flor magnífica. Só precisa de cuidado, paciência e amor para crescer. Beatriz considerou isto seriamente, as suas pequenas mãos sujas de terra enquanto cobria cuidadosamente cada semente. Como tu cuidas de mim? O coração de Joaquim deu um salto. Sim, pequenina, exatamente como eu cuido de ti. Foi durante uma destas lições sobre a vida na quinta que aconteceu. Joaquim estava a mostrar a Beatriz como saber quando os tomates estavam maduros o suficiente para serem colhidos, quando ela disse algo que mudou tudo. Pai, este já está bom para apanhar? A palavra escapou-lhe dos lábios com tanta naturalidade que Beatriz não pareceu notar, mas Joaquim congelou, o seu coração a martelar no peito. Foi a primeira vez que ela o chamou assim. Beatriz deve ter notado a sua hesitação, porque se virou para ele com uma expressão preocupada. Desculpa, eu não queria... Não, não, disse Joaquim rapidamente, puxando-a para um abraço. Podes chamar-me assim se quiseres, pequenina. Eu ficaria muito feliz. Mais tarde naquela noite, depois de Beatriz ter adormecido, Joaquim partilhou a notícia com Maria. Estavam sentados na sala de estar, a televisão ainda ligada no fundo, mas agora sintonizada num qualquer programa de culinária. Ela chamou-me pai, disse ele, a voz embargada pela emoção. Saiu-lhe com tanta naturalidade. Enquanto conversavam, o programa foi interrompido por um boletim especial. O rosto de Beatriz Alvares preencheu o ecrã mais uma vez, juntamente com imagens do Palácio dos Alvares e dos seus jardins nevados. O repórter falou de novas pistas a serem investigadas, mostrando clipes de entrevistas com os devastados Ricardo e Isabel Alvares. Mas Joaquim e Maria, concentrados na sua conversa do outro lado da sala, não notaram a transmissão. Não é surpresa, dizia Maria. Tu tens sido mais um pai para ela nestes últimos meses do que qualquer outra pessoa na sua vida. Mas é exatamente isso, não é? Disse Joaquim, esfregando a mão no rosto. Algures lá fora, ela tem uma família verdadeira, pais que devem estar à sua procura. E isso preocupa-te. Claro que sim, admitiu Joaquim. Mas ao mesmo tempo, Maria... Não consigo imaginar a minha vida sem ela agora. Sei que é egoísta, mas... Não é egoísta querer cuidar de uma criança que claramente precisa de ti, interrompeu Maria. Tu deste-lhe um lar, segurança, amor. Isso nunca é egoísta. Na televisão, o segmento terminou com um número de telefone para dicas sobre o paradeiro de Beatriz Alvares, mas aquele ecrã brilhante há muito que fora esquecido. Um mero piscar azulado a dançar nas paredes da sala de estar escura. Tu queres mesmo criá-la permanentemente, não queres? Perguntou Maria suavemente. Joaquim olhou para as estrelas que começavam a aparecer na janela. Mais do que qualquer outra coisa, admitiu ele. Sei que é uma loucura, que provavelmente não é possível, mas... Ela trouxe a vida de volta a esta quinta, Maria. A mim. Maria observou o seu velho amigo com afeto. A mudança em Joaquim nos últimos meses era notável. O homem que se retirara para o seu luto depois de perder a família, agora sorria novamente. Tinha uma nova luz nos olhos, um renovado sentido de propósito. De repente, um grito cortou a noite. Joaquim já estava de pé e a correr antes mesmo de o som ter terminado, o seu corpo a responder automaticamente ao chamado de Beatriz. Maria seguiu-o até o quarto, onde encontraram a menina sentada na cama, a tremer. — Pai! — gritou ela quando viu Joaquim estendendo os braços na sua direção. Joaquim envolveu-a num abraço protetor, murmurando palavras de conforto. Maria ficou na porta, o coração a doer com a visão. A forma como Beatriz se agarrava a Joaquim, a forma como ele a embalava gentilmente, era a imagem perfeita de um pai e uma filha. Mais tarde, depois de Beatriz ter adormecido novamente, Joaquim e Maria voltaram para o alpendre. A noite estava clara, as estrelas a brilhar intensamente sobre os campos silenciosos.
És um pai maravilhoso, Joaquim, disse Maria suavemente. Joaquim engoliu em seco, sentindo-se emocionado. Tenho medo, Maria. Medo de que um dia alguém venha buscá-la e eu tenha de a deixar ir. Eu sei, respondeu Maria, apertando-lhe o braço gentilmente. Mas por agora ela precisa de ti. E tu precisas dela. A noite passou pacificamente, as estrelas a montarem guarda sobre a quinta adormecida. No seu quarto, Beatriz dormitava, os seus sonhos agora cheios de girassóis e histórias mágicas, segura no conhecimento de que o seu pai estava por perto, pronto para afugentar quaisquer medos que pudessem aparecer. E no alpendre, Joaquim Pereira, o agricultor outrora solitário que se tornara inesperadamente pai novamente, fazia planos silenciosos para um futuro que já não conseguia imaginar sem a sua pequena Beatriz. A ideia para o passeio surgiu numa manhã de primavera particularmente agradável. O sol lançava a sua luz dourada sobre os campos da quinta de Joaquim, e Maria observava Beatriz a brincar no quintal, a perseguir borboletas com aquela alegria pura que só as crianças possuem. Foi então que pensou que talvez fosse a altura de expandir um pouco os horizontes da menina. Ela precisa de roupas novas, argumentou Maria com Joaquim mais tarde naquele dia. E seria bom para ela ter uma tarde diferente, fazer algo especial. Joaquim hesitou, as suas mãos ocupadas a organizar ferramentas no celeiro. O pensamento de Beatriz estar fora da sua vista, mesmo que por algumas horas, fazia-lhe o estômago dar um nó de ansiedade que não conseguia explicar bem. Não tenho a certeza, Maria. Ela está tão bem adaptada aqui. Precisamente, insistiu Maria. Ela está segura e feliz. Uma pequena viagem não vai mudar isso. Além disso, Braga é muito maior do que Vila Nova de Gaia. Tem lojas melhores, uma gelataria adorável. A menção a gelado fez com que Beatriz, que estava a ajudar Joaquim a separar pequenas ferramentas numa caixa à parte, olhasse com interesse. Podemos comer gelado, Maria? Perguntou ela, os seus olhos azuis a brilhar com a possibilidade. Maria sorriu. Os sabores que quiseres, querida. Joaquim olhou de uma para a outra, sentindo a sua resistência derreter perante o entusiasmo de Beatriz. O sorriso dela tinha esse efeito sobre ele, tudo se iluminava quando ela estava feliz. Braga fica a quase 2 horas de distância, começou ele, embora o seu tom já sugerisse que estava a ceder. E eu sou uma excelente condutora, terminou Maria. Além disso, vamos apenas fazer umas compras, depois comer um gelado e voltamos logo. O que poderia correr mal? Mais tarde, Joaquim lembrar-se-ia daquelas palavras com uma ironia amarga que o assombraria por muito tempo. Na manhã seguinte, o sol mal tinha nascido e Beatriz já estava de pé, praticamente a vibrar de excitação com a viagem. Vestida com a sua melhor roupa, um vestido azul claro que Maria lhe trouxera e as suas botinhas castanhas favoritas, parecia uma pequena princesa da quinta. Lembras-te da regra? Perguntou Joaquim enquanto lhe entrançava o cabelo, os seus dedos calejados surpreendentemente hábeis após meses de prática. Ficar sempre perto da Maria, recitou Beatriz solenemente. Não falar com estranhos. E se me perder, ficar onde estou e esperar. Isso mesmo, disse Joaquim, beijando-lhe o topo da cabeça. E o que mais? Beatriz virou-se para ele, exibindo um sorriso radiante que iluminou toda a cozinha. Gostar muito de ti e voltar depressa. Joaquim abraçou-a com força, lutando contra uma apreensão inexplicável que lhe apertava o peito. Era parvo, ele sabia. Maria era perfeitamente capaz de cuidar de Beatriz por algumas horas. Ainda assim, havia algo naquela manhã, talvez a forma como o vento soprava ou como as sombras caíam sobre o campo, que o deixava inquieto. Talvez eu devesse ir convosco, sugeriu ele pela 3ª vez, quando Maria chegou no seu Renault azul. Joaquim Pereira, disse Maria, firmemente, com as mãos nas ancas. Tens um celeiro para consertar, e eu prometi ajudar-te com isso amanhã.
Deixa-nos ter a nossa tarde de raparigas em paz. Beatriz já saltitava de excitação ao lado do carro, os seus caracóis dourados a brilhar ao sol da manhã. Por favor, pai, eu prometo que te trago uma surpresa. A palavra pai ainda era suficientemente nova para derreter o coração de Joaquim cada vez que a ouvia. Era uma palavra mágica que dissipava qualquer preocupação, por mais persistente que fosse. Está bem, cedeu ele, ajudando Beatriz a entrar no carro. Mas liga-me quando chegares, ok? E a cada hora depois disso. Prometido, disse Maria, revirando os olhos afetuosamente perante a preocupação excessiva do amigo. Joaquim ficou no caminho de terra, a observar o carro azul a desaparecer na curva. A sensação de apreensão não diminuíra, mas ele empurrou-a para o fundo da sua mente. Havia muito trabalho a ser feito, e focar-se nisso ajudá-lo-ia a passar o tempo até o regresso de Beatriz. A viagem até Braga foi preenchida com música e conversa animada. Beatriz estava fascinada com a paisagem em mudança, especialmente quando começaram a ver os primeiros sinais da cidade. Edifícios mais altos do que qualquer coisa em Vila Nova de Gaia, ruas movimentadas, montras coloridas. Olha para todas aquelas lojas, exclamou ela, o nariz praticamente colado ao vidro do carro. Maria sorriu, encantada com o entusiasmo da criança. Encontrou um lugar para estacionar perto da rua principal e ajudou Beatriz a sair do carro. A cidade estava especialmente movimentada naquele sábado à tarde, com famílias a fazer compras e turistas a tirar fotos da arquitetura histórica de Braga. Primeiro compramos o que precisamos, anunciou Maria. Depois, gelado. Que te parece? Beatriz acenou alegremente, segurando a mão de Maria enquanto caminhavam pelo passeio lotado. Os seus olhos captavam cada detalhe com uma mistura de fascínio e outra coisa, algo que Maria não conseguia identificar. Era como se um lampejo de reconhecimento por vezes atravessasse o rosto de Beatriz, apenas para se desvanecer um momento depois. A primeira paragem foi uma loja de roupa infantil. Beatriz, que normalmente exibia um gosto surpreendentemente sofisticado, sentiu-se estranhamente atraída por peças simples e práticas. Isto é perfeito para ajudar o pai na quinta, disse ela, segurando um par de jardineiras bordadas com flores. O coração de Maria apertou-se com a observação. Era notável como Beatriz tinha abraçado totalmente a vida na quinta, como se tinha atirado de cabeça para a sua nova realidade com Joaquim. Às vezes, era difícil imaginar que esta mesma menina tinha aparecido misteriosamente no meio de uma tempestade de neve há apenas alguns meses. Depois de escolherem algumas roupas novas, incluindo as jardineiras, dirigiram-se a uma livraria. Beatriz foi imediatamente para a secção infantil, os seus olhos a brilhar perante as prateleiras coloridas. Posso escolher um livro para o pai me ler à noite? Perguntou ela, já a examinar as opções cuidadosamente. Claro, querida, respondeu Maria, observando enquanto Beatriz passava os seus pequenos dedos pelas lombadas dos livros com um cuidado e reverência que pareciam além da sua idade. Foi quando saíram da livraria que tudo começou a correr mal. A montra de uma loja de brinquedos do outro lado da rua chamou a atenção de Beatriz. Não era nada de extraordinário, apenas uma montra normal com ursos de peluche e comboios de madeira. Mas algo nela fez com que Beatriz largasse a mão de Maria e corresse em direção à vitrina. — Beatriz, espera! — gritou Maria, mas a sua voz foi engolida pelo barulho da cidade. Tudo aconteceu em questão de segundos. Um grupo de turistas passou entre elas, bloqueando momentaneamente a visão de Maria. Quando o caminho se desobstruiu novamente, Beatriz tinha desaparecido. O pânico foi imediato e avassalador. Maria girou em todas as direções, os seus olhos a procurarem freneticamente na multidão os familiares caracóis dourados. — Beatriz! — gritou ela, o desespero atingira sua voz. — Beatriz! As pessoas começaram a parar, algumas a oferecer ajuda,
outras apenas a observar com curiosidade. Maria mal as registou, correndo de um lado para o outro da rua, espreitando em cada loja, chamando o nome de Beatriz repetidamente. Com as mãos a tremer, pegou no seu telemóvel e marcou o número de Joaquim. Cada toque parecia durar uma eternidade, a sua mente já a conjurar 1000 cenários terríveis. Maria? A voz preocupada de Joaquim chegou através do telefone. O que aconteceu? Joaquim, a sua voz quebrou, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. A Beatriz, eu perdi-a. Ela estava mesmo aqui, e depois... O quê? O terror era palpável na voz de Joaquim. O que queres dizer com perdeste-a? Ela viu algo numa montra. Largou-me a mão por um segundo. Joaquim, eu peço tanta desculpa. Estou a caminho, cortou ele, e ela pôde ouvir movimento do outro lado. Continua a procurar. Estarei aí o mais rápido que puder. Maria continuou a sua busca frenética, agora acompanhada por alguns lojistas locais e transeuntes simpáticos que se ofereceram para ajudar. A polícia foi chamada e, em breve, carros-patrulha começaram a circular na área. Entretanto, a apenas alguns quarteirões de distância, Roberto e Maria Silva saíam da sua pastelaria favorita quando avistaram uma pequena figura solitária no passeio. A menina estava claramente perdida, os seus olhos azuis arregalados de medo enquanto olhava em volta. Olha, murmurou Maria, apertando o braço do marido. Não é aquela... Roberto já estava a pegar no seu telemóvel, abrindo rapidamente o navegador. Lá estava ela, a foto que tinha dominado as notícias durante semanas. Beatriz Alvares, a herdeira desaparecida. O rosto era inconfundível, mesmo com as roupas simples que usava agora, tão diferentes dos trajes chiques das imagens dos jornais. Com licença, querida, Maria aproximou-se de Beatriz gentilmente. Estás perdida? Beatriz acenou com a cabeça, lágrimas a começarem a formar-se nos seus olhos. Não encontro a Maria. Está tudo bem, assegurou-lhe Maria, agachando-se ao nível de Beatriz. Vamos ajudar-te a encontrá-la. Roberto já estava a marcar o número da linha de apoio criada para informações sobre Beatriz. Em questão de minutos, a notícia de que a herdeira Alvares tinha sido encontrada espalhou-se como fogo. De volta ao Palácio dos Alvares, Ricardo estava numa videoconferência quando a sua assistente irrompeu no escritório sem bater, algo que não acontecia em 15 anos de emprego. Senhor Alvares, disse ela, ofegante. Encontraram-na. A Beatriz está em Braga. Ricardo entornou o café, mal notando o líquido quente a ensopar os seus documentos importantes. Tens a certeza? Absolutamente a certeza? Sim, senhor. Um casal encontrou-a. A polícia já está lá e... Mas Ricardo já se movia, telemóvel na mão. Preparem o helicóptero, ordenou ele, e encontrem a Isabel, imediatamente. Joaquim Pereira conduzia a sua velha carrinha muito para além do limite de velocidade, o coração a bater tão forte que quase abafava o rugido do motor. Uma viagem que normalmente levava 2 horas, ele pretendia fazer em muito menos. Por favor, murmurava ele repetidamente, os seus nós dos dedos brancos no volante. Por favor, que ela esteja bem. Quando finalmente chegou a Braga, encontrou a rua principal num caos completo. Carros da polícia bloqueavam vários cruzamentos, e uma multidão de curiosos e jornalistas tinha se reunido do lado de fora de um café. Maria encontrou-o antes que ele pudesse estacionar completamente, correndo para a carrinha com o rosto manchado de lágrimas. Joaquim encontraram-na. Ela está... Onde? Interrompeu ele, já a saltar do veículo. Dentro do café. Mas, Joaquim, há algo que precisas de saber. Ele já estava a correr, abrindo caminho através da multidão. Os agentes tentaram detê-lo, mas Maria gritou, explicando quem ele era, e eles deixaram-no passar. Dentro do café, Beatriz estava sentada a uma mesa, a beber um chocolate quente, sob o olhar atento de um casal de meia-idade e de vários polícias. No instante em que o viu,
Os seus olhos iluminaram-se. "Pai!" gritou ela, saltando da cadeira e correndo na sua direção. Joaquim pegou nela, abraçando-a com força, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. "Nunca mais me faças isto, pequenina. Nunca mais." Foi então que ouviu o som de rotores de helicóptero a aproximarem-se, e o zumbido da multidão lá fora aumentou consideravelmente. "Senhor Pereira!" Joaquim virou-se, ainda a segurar Beatriz, para encontrar um agente da polícia com uma expressão séria. "Sim, senhor. Precisamos de falar. É sobre a verdadeira identidade da Beatriz." Nesse momento, as portas do café abriram-se e um casal entrou apressadamente. O homem era alto e imponente, com cabelo grisalho e um fato que provavelmente custava mais do que toda a quinta de Joaquim. A mulher era elegante e delicada, ostentando os mesmos caracóis dourados de Beatriz. Beatriz, ainda nos braços de Joaquim, ficou rígida, os seus pequenos dedos a apertarem-lhe a camisa com mais força. Os seus olhos arregalaram-se enquanto se fixavam nos recém-chegados. "Beatriz?" A voz da mulher tremeu. "Oh, meu Deus, és mesmo tu." "Mãe?" A voz de Beatriz era pouco mais que um sussurro, cheia de confusão e incerteza. Joaquim sentiu o seu mundo inteiro desmoronar com aquela única palavra. Claro! Como é que ele não percebera antes? As maneiras refinadas de Beatriz, o seu conhecimento de coisas tão distantes da vida simples na quinta, os pesadelos. "Senhor Pereira", disse o agente em voz baixa, "permita-me apresentar-lhe Ricardo e Isabel Alvares, os pais da Beatriz." Beatriz começou a tremer nos braços de Joaquim, as suas pequenas mãos a apertá-lo ainda mais. As suas próximas palavras sussurradas partiram o coração de todos. Mas o Joaquim é o meu pai também." O silêncio que se seguiu foi tão denso que se podia cortar com uma faca. Ricardo Alvares deu um passo em frente, os seus olhos a estudarem tanto a sua filha como o homem que a segurava. "Senhor Pereira", começou ele, a sua voz controlada, mas sincera. "Não há palavras suficientes para expressar a nossa gratidão. O Senhor salvou e cuidou da nossa filha quando nós..." "Por favor", interrompeu Joaquim suavemente. "Não precisa. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa teria feito." "Não", disse Isabel, avançando cautelosamente. "Nem toda a gente teria aberto o seu coração e a sua casa assim. Olhe para a Beatriz. Ela está tão bem cuidada." Beatriz olhou dos seus pais biológicos de volta para Joaquim, claramente a lutar para processar a situação. "Eu não quero ir embora", declarou ela de repente, apertando o seu abraço em torno de Joaquim. "Eu quero ficar com o pai Joaquim, na quinta." A dor cintilou no rosto de Isabel, mas antes que ela pudesse responder, as portas do café abriram-se novamente. Teresa Mendonça entrou, elegante como sempre no seu conjunto Chanel. "Graças a Deus!" exclamou ela. "Vim assim que soube." A reação foi imediata. Beatriz soltou um pequeno grito assustado e enterrou o rosto contra o pescoço de Joaquim, todo o seu corpo a tremer. "A tia Má", sussurrou ela tão baixo que só Joaquim ouviu. Um arrepio frio percorreu a espinha de Joaquim. As peças do quebra-cabeças estavam a começar a encaixar-se. Os pesadelos de Beatriz, o seu medo inexplicável, o mistério de como ela tinha acabado na sua quinta naquela noite de neve. Ricardo e Isabel trocaram olhares preocupados, notando claramente a reação de Beatriz. Teresa parou no seu caminho, a sua expressão a mudar de preocupação para outra coisa, algo que fez os instintos protetores de Joaquim dispararem. "Talvez", sugeriu Maria, que observara tudo em silêncio, "devêssemos dar um pouco de espaço a Beatriz. Foi um dia intenso." "Sim", concordou Isabel rapidamente. "Não temos de resolver tudo agora. O importante é que a nossa filha está segura. E tão bem cuidada." Ricardo acrescentou, lançando a Joaquim um olhar significativo. "Senhor Pereira, gostaríamos muito de falar consigo mais tarde, para perceber como
como tudo isto aconteceu. Joaquim acenou com a cabeça, a sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. Ele amava Beatriz como se fosse sua própria filha, mas sabia que não tinha nenhum direito legal sobre ela. Ainda assim, a reação dela a Teresa preocupava-o profundamente. A quinta não é longe, ofereceu ele. Talvez pudéssemos continuar esta conversa lá. Seria mais calmo para a Beatriz. Os Alvares concordaram prontamente, mostrando uma consideração que surpreendeu Joaquim. Teresa começou a protestar, mas Isabel cortou-a gentilmente. Teresa, querida, por que não voltas para o palácio? Nós organizaremos tudo lá para o regresso da Beatriz. Um flash de raiva, de frustração, passou pelo rosto de Teresa, mas ela recuperou a sua compostura rapidamente. Claro. A família primeiro, não é? Quando Teresa saiu, Joaquim sentiu Beatriz relaxar ligeiramente nos seus braços. A criança olhou para ele e depois para os seus pais. Podemos ir todos ver os girassóis que plantamos? Perguntou ela timidamente. Estão quase a florir. Claro que podemos, pequenina, disse Joaquim, a sua voz embargada pela emoção. Isabel enxugou discretamente uma lágrima, observando a ligação óbvia entre a sua filha e o agricultor. Ricardo colocou uma mão de apoio no seu ombro. Enquanto o grupo se preparava para sair do café, Joaquim lutava para acalmar as suas emoções turbulentas. Ele sabia que o correto era devolver Beatriz aos seus verdadeiros pais. Eles tinham o direito legal e tinham-na criado desde o nascimento, mas o seu coração partia-se ao pensar em perdê-la. O sol da tarde já estava a afundar-se quando saíram da cidade, formando uma pequena caravana. A carrinha de Joaquim, com Beatriz ainda nos seus braços, e Maria ao volante, seguida pelo carro dos Alvares. No horizonte, nuvens escuras acumulavam-se, prometendo uma tempestade. Era como se o próprio céu espelhasse a tempestade emocional que todos enfrentavam, o amor de dois pais pela sua filha, o medo e a confusão de Beatriz, os segredos ainda não revelados por trás do seu desaparecimento e a sombra inquietante da sua reação à sua tia. Joaquim sabia que as próximas horas seriam cruciais. Decisões difíceis teriam de ser tomadas, verdades dolorosas enfrentadas. Por agora, ele simplesmente segurou Beatriz um pouco mais perto, sentindo o seu pequeno coração bater contra o seu peito, rezando silenciosamente para que, de alguma forma, tudo corresse bem. A biblioteca do Palácio dos Alvares tinha se transformado numa espécie de centro de comando nas últimas 48 horas. Malcolm Richards, o investigador principal, montara ali a sua base, convertendo a elegante secretária de Mogno numa superfície coberta de relatórios, fotografias e cronogramas detalhados. A manhã estava cinzenta, a condizer com a atmosfera tensa dentro do palácio. Beatriz passara a noite no seu antigo quarto, mas apenas depois de Joaquim concordar em ficar num quarto de hóspedes no mesmo andar. O vínculo entre o agricultor e a menina era simplesmente demasiado forte para ser ignorado, e os Alvares, apesar do seu óbvio desgosto, tinham sido surpreendentemente compreensivos. Senhora Santos, começou Malcolm, ajustando os óculos enquanto consultava as suas notas. Poderia dizer-nos mais sobre como o Sr. Pereira cuidou da Beatriz durante estes meses? Maria sentou-se rigidamente numa das poltronas de couro, as mãos cruzadas no colo. Ricardo e Isabel Alvares ocupavam o sofá perto da lareira, enquanto Joaquim estava de pé junto à janela, a olhar ocasionalmente para o jardim onde Beatriz brincava sob o olhar atento de dois seguranças. O Joaquim foi o pai de que a Beatriz precisava naquele momento, respondeu Maria, a sua voz firme apesar dos nervos. Ele reorganizou toda a sua vida para cuidar dela. Transformou o antigo quarto do seu falecido filho, um filho que ele perdeu, devo acrescentar, num espaço seguro para a Beatriz. Ele aprendeu a fazer tranças, a fazer pequenos almoços divertidos, a contar histórias para dormir. Isabel enxugou discretamente uma lágrima.
A devoção que este estranho demonstrara pela sua filha era simultaneamente reconfortante e dolorosa. "E os pesadelos?" perguntou Malcolm. Mencionou que a Beatriz os tinha frequentemente. "Sim", confirmou Maria. "No início, quase todas as noites. O Joaquim passava horas a confortá-la, a cantar canções de embalar, a fazer chocolate quente até ela se acalmar." "Ela disse o que a assustava nesses pesadelos?" Maria hesitou, trocando um olhar com Joaquim. Era sempre algo sobre estar perdida no frio, sobre fugir de algo, ou de alguém. Malcolm anotou mais notas. "Ela alguma vez mencionou especificamente como foi parar à quinta?" "Não exatamente", disse Joaquim, finalmente afastando-se da janela. Mas havia momentos, pequenas coisas que ela dizia ou fazia. Um grito repentino do jardim interrompeu-o. Todos correram para a janela, mas logo se tornou claro que Beatriz apenas se tinha assustado com algo durante uma brincadeira. Ainda assim, algo naquela cena chamou a atenção de Joaquim. "Ela está a fazê-lo outra vez", murmurou ele. "A fazer o quê?" perguntou Malcolm, instantaneamente alerta. Aquele movimento com as mãos, como se estivesse a proteger-se de algo. Ela fazia-o durante os pesadelos também. Isabel aproximou-se da janela, observando a filha com novos olhos. "É verdade. Ela costumava fazer isso quando era mais pequena, especialmente quando..." A sua voz falhou e Ricardo terminou. "Quando a Teresa estava por perto." Um silêncio pesado pairou na biblioteca. Foi quebrado pelo som da porta a abrir-se e Lourdes, a antiga ama de Beatriz, a entrar com uma bandeja de chá. "Com licença", disse ela suavemente. "Pensei que talvez quisessem algo para beber." Enquanto Lourdes servia o chá, Malcolm aproveitou a oportunidade para mudar as suas perguntas. "Senhora Lourdes estava com a Beatriz no dia em que ela desapareceu, correto?" Lourdes acenou com a cabeça, as mãos a tremerem ligeiramente à volta da chávena. "Sim, estávamos na sala de sol. A Beatriz estava a brincar com as suas bonecas e eu..." Atendi aquele telefonema. "Sobre a sua filha estar no hospital", completou Malcolm. "Sim, mas depois descobrimos que a Amanda nunca esteve no hospital nesse dia." Ricardo endireitou-se na sua cadeira. "O que quer dizer?" "Eu liguei a Amanda depois, quando tudo aconteceu. Ela estava perfeitamente bem em casa. Nunca me ligou." Malcolm trocou um olhar significativo com Ricardo. "E mencionou isto a alguém na altura?" "Eu disse à polícia, mas eles não pareceram levar a sério." Um movimento no jardim chamou novamente a atenção de todos. Beatriz parara de brincar e estava imóvel a olhar para algo. Joaquim reconheceu aquela expressão. Era a mesma que ela fazia quando as memórias estavam a vir à superfície. "Eu vou buscá-la", disse ele, já a dirigir-se à porta. No jardim, Beatriz permanecia imóvel, os olhos fixos num ponto específico perto do chafariz. Quando Joaquim se aproximou, ela falou sem desviar o olhar. "Foi aqui." "O que foi aqui, pequenina?" "Onde ela me levou?" respondeu Beatriz com uma voz estranhamente distante. "Eu estava a brincar com as minhas bonecas. A Lourdes foi atender o telefone e depois..." Joaquim agachou-se ao seu lado, notando que os outros o tinham seguido para fora e observavam com uma atenção palpável. "O que aconteceu a seguir, Beatriz?" perguntou Isabel gentilmente, aproximando-se com cautela. "Ela disse que tinha uma surpresa para mim, que íamos fazer uma viagem especial." Beatriz franziu o sobrolho, como se lutasse para recapturar a memória. "Ela estava a usar aquele perfume forte que me faz sempre espirrar." Ricardo e Isabel trocaram olhares alarmados. Apenas uma pessoa na família usava um perfume que provocava essa reação em Beatriz. "Querida", disse Ricardo calmamente, apesar da tempestade de emoções no seu peito. "Consegues lembrar-te quem era?" Beatriz começou a responder, mas depois os seus olhos desviaram-se para as portas de vidro que davam para a sala de sol. "Teresa estava lá dentro",
a observá-los. No momento em que os olhares de Beatriz e Teresa se cruzaram, Beatriz atirou-se para os braços de Joaquim, a tremer. "Não a deixes levar-me outra vez", sussurrou ela, a sua voz a tremer contra o peito de Joaquim. "Por favor, pai, não a deixes." A palavra pai era claramente dirigida a Joaquim, não a Ricardo, mas ninguém pareceu importar-se naquele momento. A reação visceral de Beatriz era prova suficiente de que algo muito errado tinha acontecido naquele jardim meses antes. Malcolm deu um sinal discreto e 2 dos seus assistentes começaram a mover-se casualmente em direção às portas da sala de sol. Teresa, sentindo a mudança de atmosfera, recuou para dentro do palácio. "Acho que precisamos de continuar esta conversa num local mais privado", sugeriu Malcolm. Todos concordaram silenciosamente. Joaquim carregou Beatriz, que se recusava a largar a sua camisa, de volta para o palácio. Maria seguiu de perto, os seus instintos protetores em alerta máximo. Na biblioteca, Beatriz finalmente começou a relaxar, especialmente depois de Maria lhe ter feito um pouco de chocolate quente, uma fonte familiar de conforto da sua rotina na quinta. Foi então que Isabel teve uma ideia. "Beatriz, querida", começou ela gentilmente, "queres ver alguns álbuns de fotos? Temos muitas fotos tuas de quando eras mais nova." Beatriz hesitou, mas depois acenou com a cabeça, ainda agarrada à mão de Joaquim. Isabel trouxe vários álbuns elegantes e, em breve, estavam todos sentados confortavelmente a folhear as páginas. Foi numa foto de Natal em particular que tudo mudou. Tirada 2 anos antes, mostrava toda a família em frente a uma árvore luxuosamente decorada. O que se destacava não era a decoração chique ou a pilha de presentes. Era a forma como Teresa olhava para Ricardo, do canto da moldura. "Aquele olhar", disse Beatriz de repente, a sua voz pequena, mas clara. Ela olhava sempre para o pai Ricardo assim, quando a mãe não estava a ver. Isabel empalideceu, as mãos a tremerem nas páginas do álbum. Ricardo parecia ter sido atingido por um raio. Memórias de pequenos momentos, de comentários aparentemente inocentes e de encontros coincidentes assumiam de repente um significado novo e perturbador. Malcolm observava cuidadosamente, tomando notas mentais. O quadro que emergia era inquietante. Uma obsessão de longa data, um telefonema falso, câmaras de segurança convenientemente avariadas, uma criança desaparecida. "Senhor Alvares", disse ele discretamente, "acredito que devemos discutir medidas de segurança adicionais." Ricardo acenou rigidamente, a sua expressão uma máscara de choque e traição. Como é que ele não tinha notado? Como é que ele permitira que alguém tão próximo... Um trovão soou à distância, fazendo Beatriz encolher-se mais perto de Joaquim. Maria começou imediatamente a cantarolar suavemente, outro ritual reconfortante da quinta, e Beatriz relaxou um pouco. "Ninguém te vai magoar", prometeu Joaquim, beijando-lhe o topo da cabeça. "Nunca mais." Isabel observou a interação com uma mistura de gratidão e dor. Este homem, este estranho, tornara-se um porto seguro para a sua filha de uma forma que ela própria ainda lutava para ser. Mas agora não era altura para ciúmes ou ressentimentos. Agora era a altura de proteger Beatriz. "Malcolm", chamou ela, a sua voz firme, apesar das lágrimas contidas. "Quero a minha irmã fora desta casa, imediatamente." "Já tratado", respondeu ele. "2 dos meus homens estão a vigiá-la discretamente a cada movimento, enquanto falamos." No andar de cima, totalmente inconsciente da tempestade que se formava embaixo, Teresa Mendonça arrumava metodicamente uma pequena mala. Os seus movimentos eram calmos, controlados, mas os seus olhos continham um brilho perturbador enquanto olhava ocasionalmente pela janela para o grupo no jardim. A verdade estava a vir à luz, peça por peça, memória por memória, e com ela uma pergunta assustadora permanecia. Até onde iria Teresa para manter os seus segredos enterrados?
Joaquim puxou Beatriz um pouco mais para perto nos seus braços, o seu instinto protetor no máximo. A menina que ele encontrara perdida na neve, que trouxera luz de volta à sua vida, precisava dele agora mais do que nunca. E ele estava determinado a não falhar. Maria colocou uma mão tranquilizadora no ombro de Joaquim, comunicando silenciosamente o seu apoio. Juntos, tinham criado um refúgio seguro para Beatriz na quinta. Agora, iriam ajudá-la a enfrentar os fantasmas do seu passado. Ricardo e Isabel aproximaram-se, sentando-se de cada lado de Joaquim e Beatriz. Naquele momento, todas as barreiras sociais, todas as diferenças entre os seus mundos desapareceram. Eram apenas pessoas que amavam uma menina, unidas no seu desejo de a manter segura. A tempestade finalmente rebentou lá fora, mas na biblioteca do Palácio dos Alvares, Beatriz estava segura, rodeada por pessoas que dariam a vida para a proteger. As verdades dolorosas que estavam a ser reveladas seriam enfrentadas em conjunto, como uma família. Não a família que alguém poderia ter esperado ou planeado, mas a família que o destino, na sua sabedoria imprevisível, criara. A tempestade que ameaçara durante todo o dia finalmente se abateu sobre o Palácio dos Alvares. O trovão ecoou pelos antigos salões, como se a própria casa estremecesse em antecipação às revelações que se avizinhavam. Beatriz estava encolhida no colo de Joaquim, os seus pequenos dedos a agarrarem-lhe a camisa enquanto olhava para a chuva através das altas janelas da biblioteca da mansão. Maria sentava-se por perto, oferecendo a presença reconfortante que se tornara tão familiar nos últimos meses. Ricardo e Isabel ocupavam o sofá ao lado deles, tentando mascarar a sua ansiedade, enquanto Malcolm Richards organizava os seus documentos na secretária de Mogno. O clique de saltos altos no corredor de mármore quebrou a calma tensa. Beatriz enrijeceu-se instantaneamente e, antes que alguém pudesse falar, o seu sussurro aterrorizado derramou-se. Foi ela. A tia Teresa levou-me. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Teresa parou à porta da biblioteca, elegante como sempre, no seu fato Chanel, mas algo na sua expressão mudara. Era como se uma máscara tivesse começado a escorregar, revelando algo muito mais sombrio por baixo. Beatriz, querida, disse Teresa, a sua voz ainda a tentar aquela doçura xaroposa que agora soava oca para todos os presentes. Do que estás a falar? Disseste que tinhas uma surpresa, continuou Beatriz, a sua voz a ficar mais forte agora que as memórias estavam finalmente a ressurgir. Que íamos fazer uma viagem especial, mas depois ficou tão frio e eu estava com medo. Teresa deu um passo para dentro da biblioteca, mas parou quando 2 dos assistentes de Malcolm se posicionaram discretamente perto da porta. Beatriz, disse Malcolm, gentil, mas firme. Podes contar-nos mais sobre esse dia? A menina acenou com a cabeça, ainda agarrada com força a Joaquim, mas a encarar os olhos da tia diretamente. Estava a nevar. A Lourdes tinha ido atender o telefone. A tia Teresa disse que a mãe lhe tinha pedido para me levar a um lugar especial. Isto é ridículo, interveio Teresa, mas a sua voz perdera a sua suavidade estudada. Isabel, não podes acreditar nisto. O telefone, disse Isabel lentamente, as peças do quebra-cabeças a encaixarem-se na sua mente. A chamada falsa para a Lourdes. Foste tu. Teresa riu-se, um som agudo e sem humor. Sempre foste tão lenta a perceber as coisas, não foste, irmãzinha? Tal como quando não reparaste que o Ricardo e eu... Teresa! A voz de Ricardo cortou o ar como um chicote. Não te atrevas. Não me atrevo? Teresa virou-se para ele, anos de amargura e obsessão finalmente a transbordarem. Eu amei-te durante 20 anos, Ricardo, desde que a Isabel nos apresentou na faculdade. Eu era perfeita para ti. Inteligente, sofisticada, ambiciosa. Mas tu escolheste-a, a doce e inocente Isabel, que nem sequer sabia apreciar um bom vinho.
Isabel empalidecera, recordando súbitos desprezos ao longo dos anos que agora revelavam o seu verdadeiro significado. Os comentários subtilmente maliciosos, a forma como Teresa parecia sempre aparecer quando Ricardo estava sozinho, os presentes excessivamente elaborados. "Então raptaste a nossa filha?" perguntou Isabel, a sua voz a tremer, por ciúmes. "Raptar é uma palavra tão feia", desdenhou Teresa, um sorriso desprovido de calor. "Eu só queria que sentisses um pouco da dor que eu senti todos estes anos, a ver-te viver a vida que devia ter sido minha. O palácio, o marido perfeito, a adorável menina." "Como pudeste?" Ricardo levantou-se, a sua voz tensa de fúria. "A Beatriz é uma criança inocente. Ela podia ter morrido naquela neve." "Oh, por favor." Teresa revirou os olhos. "Eu tinha tudo planeado. Uma discreta casa de campo, longe de tudo. A Beatriz teria sido bem cuidada até tu perceberes que a Isabel não era a esposa perfeita que pensavas, que ela nem sequer conseguia proteger a própria filha." "Mas eu perdi-me", interrompeu Beatriz, a sua voz baixa, mas determinada. "Tu paraste o carro para atender um telefonema, e eu estava com tanto medo, por isso corri." A compostura de Teresa fraturou-se ainda mais. Não era suposto correres. Estava tudo perfeito, a chamada falsa, as câmaras de segurança, até uma ama de substituição para quando a Isabel inevitavelmente tivesse um esgotamento. "Senhora Mendonça", disse Malcolm firmemente, fazendo sinal aos seus assistentes, "podemos continuar esta conversa na esquadra." Foi como se algo finalmente estalasse em Teresa. Num movimento rápido, ela tirou um pequeno revólver da sua mala, algo que ninguém percebera que ela carregava. "Não!" gritou ela, a sua máscara de sofisticação cuidadosamente mantida a dissolver-se. "Vocês não entendem. Era para ser perfeito." O Ricardo finalmente veria que a Isabel não era boa o suficiente para ele, que eu fui sempre a escolha certa. Tudo aconteceu muito rapidamente a seguir. O assistente de Malcolm moveu-se com eficiência profissional, desarmando Teresa antes que ela pudesse fazer algo irreversível. Beatriz enterrou o rosto contra o peito de Joaquim, e ele protegeu-a instintivamente com o seu corpo, enquanto Maria se colocava protetoramente à frente deles. Enquanto os polícias algemavam Teresa, ela continuava a gritar, a sua voz a oscilar entre a raiva e a súplica. "Ricardo, por favor, tudo o que fiz foi por ti, foi sempre por ti. Levem-na daqui", ordenou Ricardo, o seu tom gélido, "e certifiquem-se de que ela nunca mais se aproxima da minha família." Quando Teresa foi finalmente retirada da biblioteca, um silêncio pesado instalou-se na sala. Isabel tremia, chocada com a profundidade da traição da sua própria irmã. Ricardo abraçou-a, o seu próprio rosto contorcido pela culpa e pelo horror. "Peço desculpa", sussurrou ele. "Eu devia ter visto." "Não", disse Isabel suavemente. "Nenhum de nós percebeu. Ela era minha irmã. Eu nunca imaginei." Beatriz finalmente levantou a cabeça do peito de Joaquim, olhando para os seus pais com os olhos cheios de lágrimas. "Não estão zangados comigo por ter fugido?" "Oh, meu amor", disse Isabel, aproximando-se e ajoelhando-se ao lado da cadeira onde Joaquim segurava Beatriz. "Foste tão corajosa. Se não tivesses fugido, se o Joaquim não te tivesse encontrado." A menção a Joaquim trouxe outra realidade à tona. Beatriz agarrou-se a ele novamente, como se sentisse as mudanças que se avizinhavam. "Eu não quero deixar o pai Joaquim", chorou ela, lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Ricardo e Isabel trocaram olhares. Nas últimas semanas, tinham testemunhado em primeira mão o vínculo especial entre a sua filha e o agricultor que a resgatara e criara durante aqueles meses cruciais. "Beatriz, querida", começou Ricardo gentilmente, "o Joaquim tornou-se uma parte muito importante da tua vida. Nós vemos isso e seremos sempre gratos a ele por ter cuidado tão bem de ti." "Mas vocês vão levar-me embora", soluçou ela.
Não temos de decidir tudo agora, interveio Maria, num tom apaziguador. Foi um dia muito intenso para todos. Joaquim, que permanecera em silêncio durante a confissão de Teresa, finalmente falou. Beatriz, pequenina, olha para mim. Ela ergueu o rosto manchado de lágrimas. Os teus pais amam-te muito, continuou ele, lutando para manter a voz firme. Eles nunca pararam de te procurar, nunca desistiram da esperança de te encontrar. E agora que finalmente o fizeram, mas eu também te amo a ti, disse ela, cortando-o. E eu amo-te mais do que qualquer outra coisa, conseguiu ele dizer, a voz a tremer, e é exatamente por isso que temos de descobrir o que é melhor para ti. Ricardo deu um passo mais perto, uma ideia a formar-se na sua mente. Senhor Pereira, Joaquim. Talvez possamos encontrar uma forma de a Beatriz não ter de escolher entre as suas famílias. Isabel compreendeu imediatamente o pensamento do marido. A propriedade ao lado da sua quinta não está à venda? Joaquim piscou, surpreendido. Sim, mas... Nós sempre quisemos uma casa de campo, continuou Ricardo. Um lugar onde a Beatriz pudesse crescer, a conhecer mais do que salões de baile e eventos sociais. E se comprarmos essa propriedade? Como uma segunda casa, concluiu Isabel. Assim, a Beatriz pode passar tempo com ambas as famílias. O melhor de dois mundos. Ninguém tinha considerado essa possibilidade antes. Era um plano que permitia a Beatriz manter as suas ligações a ambos os mundos que agora faziam parte de quem ela era. Vocês fariam isso? Perguntou Joaquim, a voz embargada pela emoção. Depois de tudo o que fez pela nossa filha, sorriu Isabel por entre as lágrimas. É o mínimo que podemos fazer. Beatriz olhou de um adulto para o outro, a esperança a substituir o medo nos seus olhos. Então posso ter o palácio e a quinta? Todos vocês? Sim, meu amor, disse Ricardo, acariciando os seus caracóis dourados. Podes ter-nos a todos. Maria enxugou discretamente uma lágrima, observando como o amor por uma pequena criança unira pessoas de mundos tão diferentes. Joaquim ainda segurava Beatriz, mas o seu abraço parecia diferente agora, não o aperto desesperado de alguém com medo de perder algo precioso, mas o toque seguro de alguém confiante de que teria sempre um lugar na sua vida. A tempestade lá fora começou a acalmar, como se a própria natureza reconhecesse que as verdades mais difíceis já tinham sido postas a nu. Teresa estava a caminho da esquadra para enfrentar as consequências das suas ações, mas aqui, na biblioteca do Palácio dos Alvares, uma nova família estava a formar-se. Uma família não convencional, unida não por sangue ou documentos, mas por algo muito mais forte: amor, compreensão e um desejo genuíno de fazer uma criança feliz. Beatriz finalmente relaxou completamente nos braços de Joaquim. O cansaço do dia intenso a começar a apoderar-se dela. Os seus olhos ficaram pesados, mas um leve sorriso atravessou os seus lábios, o sorriso de alguém que estava verdadeiramente em paz, finalmente. Acho que está na hora de alguém ir para a cama, disse Maria suavemente. Posso ouvir uma história? Perguntou Beatriz, sonolenta. Uma das histórias do pai Joaquim sobre as estrelas. Claro que podes, pequenina, respondeu Joaquim, trocando um olhar significativo com Ricardo e Isabel. E talvez os teus pais queiram ouvir também. O convite era mais do que apenas uma história para dormir. Era uma oferta para partilhar, para fundir dois mundos que até aquele momento pareciam incompatíveis. Ricardo e Isabel aceitaram com sorrisos gratos. Enquanto o pequeno grupo subia as escadas em direção ao quarto de Beatriz, Malcolm observava da biblioteca, terminando as suas notas. Em todos os seus anos de investigação, vira muitos casos terminarem em tragédia. Era reconfortante, pensou ele, testemunhar um, em que, apesar de toda a dor e traição, um caminho para a cura e o amor fora encontrado. A última luz do dia infiltrava-se pelas janelas do palácio, pintando tudo em tons dourados suaves.
Em algum lugar da cidade, Teresa enfrentava o início de um longo caminho de consequências legais. Mas aqui, neste momento, uma família diferente reunia-se para ouvir histórias sobre as estrelas e sobre como, por vezes, os caminhos mais inesperados podem levar-nos exatamente onde precisamos de estar. A primavera estava em plena floração, transformando os campos num interminável tapete de flores silvestres. Na antiga quinta dos Thompson, agora propriedade dos Alvares, o som de martelos e serras elétricas enchia o ar, enquanto as renovações continuavam a um ritmo constante. O que outrora fora uma propriedade negligenciada estava gradualmente a transformar-se em algo novo e especial, um lugar que uniria dois mundos aparentemente incompatíveis. Ricardo Alvares, surpreendentemente casual em calças de ganga e uma camisa de manga comprida, supervisionava a instalação de grandes janelas francesas que ofereceriam uma vista para os campos de trigo da quinta vizinha de Joaquim. As suas mãos, normalmente usadas apenas para papelada e canetas de luxo, ostentavam agora alguns calos, medalhas de honra pelo seu envolvimento pessoal no projeto. "O pôr do sol vai ser incrível daqui", comentou ele quando Joaquim se aproximou, carregando tábuas de madeira. A Beatriz sempre adorou cores. "Sem dúvida", respondeu Joaquim, sorrindo à mera menção da menina que mudara tão completamente a sua vida. "Ela tem uma forma especial de descrever cada tonalidade no céu. Ontem à noite, disse-me que as nuvens pareciam algodão doce mergulhado em ouro." Ricardo riu-se, reconhecendo a imaginação vívida da sua filha. Ela sempre teve um dom para as palavras. Quando era mais pequena, Ele hesitou. Antes de tudo isto acontecer, ela inventava histórias elaboradas sobre as pinturas no palácio. Os dois homens partilharam um momento de compreensão silenciosa. Os meses desde a prisão de Teresa tinham sido um período de ajuste para todos, mas também de cura e descobertas surpreendentes. A ideia de comprar a quinta dos Thompson surgira durante uma daquelas conversas noturnas em que todos procuravam uma forma de fazer funcionar a nova dinâmica familiar. "Pai! Pai Joaquim!" A voz amada e familiar soou pelo campo e ambos os homens viraram-se automaticamente. Beatriz vinha a correr, os caracóis dourados a brilhar ao sol, seguida por Isabel e Maria, que carregavam cestos de piquenique. "Trouxemos o almoço", anunciou ela, atirando-se primeiro para os braços de Joaquim e depois correndo para abraçar Ricardo. A facilidade com que ela fluía entre as suas duas famílias testemunhava o quão bem as coisas se tinham estabelecido nos últimos meses. "E pelo cheiro", disse Joaquim, teatralmente, cheirando o ar e fazendo Beatriz rir. "A Maria fez aquela tarte de maçã que tu adoras." "Com canela extra", confirmou Maria, piscando o olho a Beatriz. "E também trouxe aquele queijo especial de que o Ricardo gosta." A Isabel mostrou-me onde o encontrar. Era assim agora. Pequenas gentilezas e gestos de consideração que fluíam naturalmente entre eles, construindo pontes entre os seus dois mundos diferentes. O projeto de renovação da quinta tornara-se um símbolo dessa união improvável, mas harmoniosa. Isabel, surpreendentemente talentosa a misturar o design de interiores rústico e elegante, combinava elementos refinados com a simplicidade acolhedora da vida no campo. Maria contribuía com o seu conhecimento prático sobre as peculiaridades locais e as estações do ano. Joaquim oferecia a sua experiência vital sobre a terra e a sua manutenção, enquanto Ricardo usava as suas competências organizacionais para manter tudo dentro do prazo. E Beatriz? Bem, Beatriz era o coração de tudo. O seu entusiasmo contagiante e a sua capacidade de encontrar magia nas coisas mais simples tornavam o projeto uma aventura para todos os envolvidos. "Olhem o que eu encontrei no campo", exclamou ela, abrindo a sua pequena mochila. De dentro tirou cuidadosamente um ninho de pássaro vazio. "Podemos pô-lo numa prateleira no meu novo quarto para decoração? Que tal pô-lo no alpendre?", sugeriu Isabel gentilmente.
Assim, talvez os pássaros possam usá-lo outra vez na próxima primavera. Beatriz considerou isto com toda a gravidade que dava às decisões importantes da sua vida. Está bem, mas então preciso de o desenhar primeiro, para não me esquecer de como é bonito. Que tal fazermos isso depois do almoço? Propôs Maria, já a preparar a refeição no alpendre recém-ampliado, inacabado, mas a sugerir a beleza futura. Todos se sentaram juntos, Beatriz a saltitar feliz entre os colos de Joaquim e Ricardo, a partilhar histórias sobre a sua semana na cidade e os seus planos elaborados para o jardim que queria criar. Podemos plantar girassóis como os da quinta do pai Joaquim? Perguntou ela, os olhos a brilhar. E também aquelas flores roxas de que a mãe gosta. Como se chamam mesmo? Alfazema, respondeu Isabel, trocando um sorriso com Joaquim. E talvez umas roseiras também. As brancas que brilham ao luar, exclamou Beatriz. E podemos pendurar um baloiço naquela árvore grande. O pai Joaquim faz os melhores baloiços. Este era o seu novo normal. Uma mistura perfeita do ambiente sofisticado que outrora conhecera e das alegrias simples que descobrira na quinta. Os fins de semana passados na quinta tornaram-se uma tradição sagrada, com Ricardo e Isabel a aprenderem a apreciar a paz da vida no campo. Joaquim, por sua vez, era agora uma presença regular nos eventos familiares na cidade. A sua bondade natural e sinceridade conquistaram até os mais céticos do círculo social dos Alvares. Na última gala de caridade, Beatriz insistira em ter a sua primeira dança com ele, para o deleite dos fotógrafos. Lembrei-me de uma coisa, exclamou Beatriz de repente, saltando do colo de Ricardo. Fiz um desenho da casa nova, de como vai ficar quando estiver pronta. Querem ver? Correu para a sua mochila e tirou um pedaço de papel cuidadosamente dobrado. O desenho retratava a quinta com um detalhe surpreendente. As novas janelas francesas, um alpendre ampliado, até girassóis que ainda não tinham sido plantados. Vejo que incluíste um novo estábulo, notou Ricardo, estudando a imagem. Beatriz mordeu o lábio, olhando com esperança para os seus pais. É que eu estava a pensar, como vamos passar tanto tempo aqui? Queres um pônei, concluiu Isabel, rindo suavemente. Só se puder ser como a dona Beatriz, acrescentou Beatriz rapidamente, referindo-se à égua gentil da quinta vizinha. Acho que podemos considerar isso, disse Ricardo, trocando olhares significativos com os outros adultos. Mas vamos terminar a casa primeiro, ok? Beatriz concordou solenemente, embora os seus olhos ainda brilhassem com a ideia. Depois do almoço, convenceu Joaquim a levá-la à sua quinta para dar de comer às galinhas, uma rotina a que se recusava a abdicar, mesmo com todas as mudanças na sua vida. Ricardo e Isabel observavam do novo alpendre, os corações cheios de gratidão pelo homem que não só salvara a vida da sua filha, mas também se tornara um membro essencial da sua família. Ela está tão feliz, disse Isabel, observando Beatriz a rir de algo que Joaquim dizia enquanto espalhavam o milho para as galinhas. Às vezes pergunto-me se alguma vez a teríamos encontrado sem ele. É melhor não pensar nisso, respondeu Ricardo, pegando na sua mão. O que importa é que ela está aqui agora, com mais amor na sua vida do que alguma vez poderíamos ter imaginado. Maria juntou-se a eles, carregando uma jarra de limonada fresca. Às vezes, as melhores famílias são aquelas que criamos, não aquelas em que nascemos, disse ela suavemente, uma afirmação que carregava um peso especial após a traição de Teresa. O resto da tarde passou numa atmosfera suave de alegria. Beatriz correu pelos campos, cheios de flores silvestres, trazendo ocasionalmente ramos improvisados para cada adulto. Joaquim demonstrou alguns truques de carpintaria a Ricardo, enquanto Isabel e Maria discutiam planos para um jardim partilhado entre as duas propriedades. À medida que o sol se punha, pintando o céu com as cores deslumbrantes exatas que Ricardo previra, reuniram-se para um jantar ao ar livre. A mesa foi posta na relva, com lanternas de jardim a fornecer um brilho suave e acolhedor.
Acho que está na hora de partilharmos as nossas notícias, disse Ricardo, limpando a garganta depois de todos terem terminado a sobremesa. Joaquim, Maria, gostaríamos de vos convidar para passar o Natal conosco este ano, no palácio. Beatriz bateu palmas de alegria, quase derrubando o seu copo de sumo. Por favor, digam que sim. Vai haver uma árvore enorme e podemos decorá-la todos juntos. E o pai Joaquim pode ajudar-me a fazer bolachas de Natal, como no ano passado. Joaquim e Maria trocaram olhares emocionados. Serem convidados para se juntarem a uma das mais importantes tradições familiares dos Alvares significava mais do que as palavras podiam expressar. Seria uma honra, respondeu Joaquim, a sua voz rouca de emoção. E prometo não queimar as bolachas desta vez, brincou Maria, provocando risos e aliviando o peso emocional do momento. A noite instalou-se suavemente, com as estrelas a começarem a aparecer no céu escuro e os pirilampos a dançarem sobre os campos como pequenas lanternas flutuantes. Beatriz, que passara a última hora a demonstrar técnicas de observação de estrelas a Ricardo, competências aprendidas com Joaquim, finalmente começou a adormecer no colo de Joaquim. Estava na hora de decidir onde ela dormiria, na quinta recém-renovada dos seus pais ou na casa familiar de Joaquim. Estas escolhas tinham se tornado mais fáceis com o tempo, com Beatriz a alternar naturalmente entre os dois lugares, dependendo do seu humor e das atividades do dia seguinte. "Posso dormir na quinta do pai Joaquim esta noite?" perguntou ela, já meio a dormir. "Depois, amanhã, na casa nova. Quero ajudar a escolher a cor para o meu quarto." "Claro que podes, querida", respondeu Ricardo, beijando-lhe a testa. Ele já não sentia qualquer insegurança na sua voz quando concordava com tais pedidos. Apenas gratidão por a sua filha ter tanto amor na sua vida. Joaquim carregou-a pelos campos sob o luar, seguido por todos os outros. No seu quarto, mantido exatamente como estava desde o dia em que chegou, Beatriz aninhou-se debaixo dos cobertores, ainda a abraçar o seu coelho de peluche favorito. "Boa noite, mamãe e papá", murmurou ela, dando beijos de boa noite a Ricardo e Isabel. "Boa noite, pai Joaquim e tia Maria." "Dorme bem, meu amor", sussurrou Isabel, aconchegando-a. "Bons sonhos, pequenina", acrescentou Joaquim, o mesmo ritual que seguiram desde as suas primeiras noites com ele. Enquanto Beatriz adormecia, um sorriso suave nos lábios, os adultos reuniram-se no alpendre de Joaquim. O futuro estendia-se diante deles como os campos ao luar, vasto, cheio de possibilidades e da promessa de dias felizes. Maria serviu café e eles ficaram ali, a conversar em voz baixa e a desfrutar da quietude da noite. Em algum lugar próximo, um grilo começou a sua serenata noturna, e uma brisa suave trouxe o cheiro de flores silvestres. A lua cheia banhava a cena num brilho prateado, fazendo as lanternas do jardim parecerem estrelas caídas no chão. No seu quarto, Beatriz mexeu-se durante o sono, abraçando o seu coelho de peluche com mais força, um sorriso doce nos lábios, enquanto sonhava com as aventuras que o amanhã traria. E assim, sob aquele céu primaveril estrelado, o milagre que começara num campo nevado atingiu a sua conclusão mais perfeita. Não um fim, mas um novo começo. Porque, por vezes, as histórias mais bonitas nem são aquelas que terminam com felizes para sempre, mas aquelas que nos mostram que a felicidade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e que o verdadeiro amor tem o poder de criar famílias que transcendem todas as convenções. Beatriz tinha agora 2 casas, 2 pares de pais e mais amor do que qualquer coração poderia pedir. E no final, não era isso que realmente importava? Não o sangue que corria nas suas veias, mas o amor que enchia o seu coração. Não os nomes na sua certidão de nascimento, mas as pessoas que escolhiam, todos os dias, fazer parte da sua vida. O vento sussurrava pelos campos de trigo, trazendo consigo a promessa de dias mais brilhantes pela frente. E em 2 quintas vizinhas, unidas por uma pequena menina de caracóis dourados e um coração grande o suficiente para os amar a todos,
Uma família notável continuava a crescer, a aprender e a amar, provando que os verdadeiros milagres acontecem não apenas uma vez, numa noite de neve, mas todos os dias, nos pequenos momentos de amor e compreensão que partilhamos com aqueles que escolhemos chamar de família.